o país enfrenta uma grave crise econômica. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Produto Interno Bruto, PIB, foi reduzido em mais da metade desde 2013, ano em que Maduro chegou ao poder. E a hiperinflação, que, segundo o Banco Central da Venezuela, encerrou 2018 acima de %, faz com que a moeda nacional, o bolívar, perca constantemente seu valor, o que incentiva cada vez mais o uso do dólar. Um relatório recente da consultoria Ecoanalítica estima que as transações em dólar já representam mais de 53% do total. Em Maracaibo, uma das cidades mais importantes do país, correspondem a 86%. Em entrevista concedida a José Vicente Rangel, ex-vice-presidente de Hugo Chávez, transmitida pelo canal Televen, Maduro se referiu à crescente dolarização. Não vejo como algo ruim, esse processo que eles chamam de dolarização, pode ajudar na recuperação e desenvolvimento das forças produtivas do país e no funcionamento da economia, graças a Deus que ele existe, afirmou o presidente. O líder da oposição Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela pelos Estados Unidos e pela maioria dos países da América Latina e da União Europeia, atacou Maduro depois de ouvir suas palavras. Ele não sabe o que diz, afirmou Maduro, acrescentando que a proposta de dolarizar e acabar com a moeda venezuelana era uma proposta inconstitucional. E em agosto deste ano, Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte pró-governo, considerado um dos líderes mais importantes do chavismo, se mostrou a favor de obrigar que as transações sejam feitas em bolívar ou por meio de escambo, como forma de fortalecer o bolívar. O economista Francisco Rodrigues, um dos responsáveis pela elaboração do programa econômico do candidato Falcon, avalia: o custo para o nosso país da improvisação e da irresponsabilidade daqueles que hoje detêm o poder é incalculável. Nos últimos meses, pressionado pela grave situação econômica e pelo impacto das sanções impostas pelos Estados Unidos, o governo Maduro vem afrouxando muitos dos controles que há anos restringem a atividade econômica na Venezuela. Apesar da retórica anticapitalista de seu governo revolucionário, economistas como Asdrubal Oliveros, da consultoria Ecoanalítica, acreditam que Maduro está aplicando um plano de ajuste, embora não admita. Muitas vezes sem anunciar publicamente, as autoridades abandonaram práticas que eram uma das marcas registradas desde a gestão de Hugo Chávez, como o controle de preços e de câmbio, que, segundo Henrique Garcia, permitiram um maior dinamismo na economia. Ao permitir a entrada do dólar e oferecer maior liberdade aos agentes econômicos, Maduro ganhou algum tempo e aliviou a pressão social a qual foi submetido, avalia Henrique Garcia. O atual grau de dolarização é efetivamente uma válvula de escape para a crise que o país está enfrentando, portanto, na atual conjuntura e no curto prazo, pode ser viável, afirmou. Para Garcia, sem o dólar, a economia estaria ainda pior, mas o governo não fez nada além de reconhecer algo que vinha acontecendo e não conseguia frear. Garcia ressalta que a experiência mostra que os processos de dolarização são irreversíveis no curto prazo, e as palavras de Maduro vão incentivar ainda mais o uso da moeda no caso de quem ainda estava na dúvida. A Venezuela não é o primeiro país da América Latina a recorrer ao dólar para conter a inflação e estabilizar a economia. Outros já fizeram isso antes, como Equador, Peru e Bolívia. Mas, na Venezuela, o processo não está legalmente regulamentado. A sociedade que está se agarrando espontaneamente ao dólar sem que haja um marco jurídico claro, o que, segundo especialistas, pode ser problemático. O economista Francisco Rodrigues diz que uma dolarização de verdade permitiria que todos os venezuelanos recebessem salários e fizessem depósitos bancários em dólar. A impossibilidade de depositar dólar no sistema bancário favorece uma economia em que são manuseadas grandes quantias de dinheiro em espécie, o que, segundo Luiz Vicente Leon, da consultoria Data Analysis, é o ambiente ideal para um traficante de drogas, que pode entrar no sistema sem chamar atenção. Os grandes perdedores no atual cenário, argumenta Rodrigues, são aqueles que ganham em bolívar, a maioria da população, segundo estudos,
incluindo funcionários públicos, cujos salários não acompanham a alta dos preços. Embora Maduro tenha lembrado que aqueles que recebem seus rendimentos na moeda local são salvos pela pátria, graças ao sistema de bônus e assistência implementado pelos governos chavistas. Os especialistas pedem que a dolarização seja plena e legalmente estabelecida, mas alguns duvidam que isso seja possível sob o atual regime de sanções impostas pelos EUA, já que, como diz Garcia, uma vez que o governo está sob sanção, isso impede um processo formal de dolarização. Para isso é necessário resolver o problema da dívida e voltar a atrair grandes investimentos, desafios pendentes para um país que testemunhou nos últimos anos a saída de mais de 4 milhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, que partiram em busca de oportunidades que não encontravam mais ali.